Que a graça e a paz do nosso Deus esteja inundando o teu coração. Quero trazer aqui, mais uma vez, uma palavra de Deus para você. Que essa palavra penetre no seu coração. Estamos representando a classe de doutrina da Igreja Batista em Brás Cubas, Sola Escritura, e vamos dar continuidade ao nosso voo sobre as cartas do apóstolo Paulo, né? Continuar então a nossa série de estudos nas cartas paulinas, e hoje nós vamos ver as epístolas. Vamos começar a ver as pastorais, começando em Timóteo, o filho da fé de Paulo, e trazer além desse conhecimento, né, que nós podemos adquirir olhando para o contexto, olhando os motivos que Paulo escreveu, vamos aplicar alguns princípios para as nossas vidas. Porque essa palavra de Deus ela é viva e eficaz. Essa palavra de Deus ela é útil para a correção, para o nosso ensino, para que nós sejamos preparados, né, para toda boa obra. Então, permaneça comigo, né, enquanto estivermos estudando essa epístola. Eu creio que Deus vai falar ao teu coração. Vamos orar agora? Senhor, é no nome de Jesus que nós estamos aqui novamente, pensando na Tua Palavra. Vamos estudar a Tua Palavra. Pedimos a Deus que essa palavra venha como um martelo, Pai, que esmiuça a pedra, quebrando o nosso duro coração. Que o Senhor venha falar conosco, nos ensinar. Ó Deus, assim como o jovem Timóteo foi instruído, ó Deus, por Paulo, quando ele utilizava, Deus, a palavra do Senhor, inspirado pelo Teu Espírito Santo, nós, ó Deus, agora queremos ser iluminados por essa palavra, para que ela se torne real para a gente, para que ela se torne, Pai, aplicável também na nossa vida, que faça sentido, Deus, isso que nós venhamos comentar aqui e falar. Então oramos assim, pedindo a Tua intervenção, e que o Senhor cuide de nós, ó Deus, das nossas vidas, da nossa família, que o Senhor olhe para a nossa nação. Pai, que nesse momento muito difícil que estamos vivendo, ó Deus, nós consigamos ver o Senhor reinando, poderoso, soberano, pois cremos que esse é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus, o Real, o Rei. Cremos no Senhor e invocamos o Senhor agora, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos fazer uma pequena introdução na aula de hoje dessa carta do apóstolo Paulo ao jovem evangelista Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, tá? É uma carta que fala grandemente ao meu coração, né? Foi das cartas que me desafiou muito para que a gente fosse para o ministério, para que a gente fosse fazer o curso de teologia. Então nós nos aplicamos porque Deus falou muito através dessa carta do apóstolo Paulo a Timóteo, né? Deus utilizou essa carta para falar comigo. Em especial, né, foi o capítulo 4, versículo 12, né? É o texto que Deus ministrou na minha vida, para que eu pudesse hoje estar me esforçando para trazer um conteúdo para vocês, para que Deus pudesse estar me utilizando, né? Comecei jovem, me converti e logo já assumi alguns cargos de liderança, e Deus trabalhou no meu coração que eu devia ir para o ministério, mas eu olhava e aquela crítica porque a gente era jovem. Então a gente leu esse texto: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, esse foi o aspecto que Deus sempre trabalhou na minha vida. Que eu devia ser, então, um exemplo para os fiéis mais velhos, porque daí eu não seria menosprezado. Sendo exemplo para os mais novos, sendo exemplo para outros líderes maduros. E esse meu exemplo viria, então, de um homem, de um jovem ali que era fiel na palavra, que tinha um procedimento correto, que era exemplo no amor, na fé, na pureza. Então foram coisas que eu apliquei na minha vida para que Deus pudesse me utilizar.
Então, como jovem, na época, né, Deus utilizou muito para falar comigo essa carta, e essa carta eu acredito que ela pode falar no teu coração. Então vamos para a introdução. A introdução a gente vai aplicar uma só, 1ª e 2ª Timóteo, tá? É algo amplo, onde que Deus ali utilizou o apóstolo Paulo, então, para instruir o seu filho na fé. Timóteo, o amado filho na fé. O jovem Timóteo, ele morava na cidade asiática de Listra, ok? Ele era filho de uma mulher judia, crente no Senhor, e um pai grego. E a gente encontra isso lá em Atos, capítulo 16, versículo 1. E é provável que Timóteo e sua mãe, né, fossem convertidos pela pregação do apóstolo Paulo, tá? Durante a primeira viagem do apóstolo. Nós vemos também algo ali em Atos 14, mais essa história, e é ali que provavelmente a mãe de Timóteo estivesse ouvindo essa pregação junto com Timóteo. Então, ao visitar Listra novamente, durante a 2ª viagem missionária, Paulo, ele ouviu falar do bom testemunho de Timóteo, que os irmãos estavam compartilhando ali, que aquele jovem ele era alguém diferente, que aquele jovem ele se preocupava com a palavra de Deus, que ele tinha ouvido, né, a mensagem do evangelho através do apóstolo Paulo, que ele tinha aprendido com seus avós, com suas avós, que ele tinha aprendido com a sua mãe, e ele então procurava praticar aquelas coisas. Então ele já tinha uma boa reputação ali como crente. E durante a 2ª viagem missionária de Paulo, ele ouviu sobre esse bom testemunho que Timóteo já dava. Então o apóstolo Paulo decidiu levar Timóteo junto com ele para essa viagem, né, para a próxima missão, para pregar o evangelho, para trabalhar então em função do reino. Sendo o pai de Timóteo um grego e não cristão, nós vemos que Paulo se tornou então como um pai da fé realmente para Timóteo, né? Ele se tornou um discípulo amado que Paulo ensinava princípios básicos até os mais complexos, realmente uma educação cristã. Nós vemos que o apóstolo Paulo formou em Timóteo, né? Ele realmente o adotou ali como um pai, como alguém que ele queria ter do lado, que fosse um com ele, que passasse pelo sofrimento junto com eles e também com as vitórias em nome de Cristo. E então Paulo formou Timóteo, né? O apóstolo então ele mostra em todas as suas cartas ali que ele cita Timóteo um grande respeito, uma grande confiança por aquele jovem, né? Um amor por Timóteo. É isso que nós vemos. Ele mencionou o discípulo, ele mencionou Timóteo, e todas as vezes que ele menciona com muita afeição, 8 dentre as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu do Novo Testamento, 8 ele menciona Timóteo com afeição, falando do seu amor, falando da competência de Timóteo, falando do amor que ele tinha pela causa, né, por esse jovem que já era um representante de Cristo, né, e que ouviu essa mensagem. Então ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, antes ser fiel, ser exemplo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então ele era esse exemplo. O apóstolo Paulo compartilhava disso. O tema desta carta. Então a tarefa de Timóteo era ficar ali na cidade de Éfeso. E não era uma tarefa pequena. Paulo o havia deixado ali com o cargo de corrigir a igreja. Olha que responsabilidade desse jovem. Corrigir certas pessoas que estavam promovendo um erro doutrinário. Nós vemos isso ali no capítulo 1, versículo 3, e no decorrer algumas outras exortações. Na primeira carta, para ajudar e combater também os falsos mestres. Então Paulo ensina a Timóteo como deve se proceder na casa de Deus. Ele fala para o Timóteo isso: olha, ensina, corrige para que eles saibam se portar na casa de Deus.
Embora Timóteo fosse jovem, como a gente já leu em 1 Timóteo 4,12, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, tal. Ele teria que ensinar e ordenar os mandamentos de Deus aos irmãos de Éfeso. 1 Timóteo 4,6, versículo 11, versículo 16 também do capítulo 4, demonstra que essa era a função do ensino, é a função de preservar a sã doutrina ali naquela igreja, a incumbência do jovem Timóteo. E na segunda carta, o que nós vemos? Nós vemos o apóstolo Paulo encorajando Timóteo a continuar pregando a palavra de Deus, corrigindo, repreendendo, com toda longanimidade, com toda paciência a doutrina. Tá? 2 Timóteo 4,2. Continue pregando, insistindo, né? Com toda longanimidade, mesmo no meio de muitas perseguições pelas mãos dos infiéis. Era uma realidade onde a igreja já estava passando por certa tribulação, já estava passando por certa perseguição. Então, o incentivo do apóstolo Paulo, o encorajamento do apóstolo Paulo para Timóteo era para que ele continuasse pregando com toda longanimidade, com toda paciência, para que aquela igreja permanecesse na fé, na doutrina, permanecesse em Cristo. E isso é maravilhoso quando a gente percebe, e a gente lê isso no 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, 3, capítulo 3, 12, 13 e capítulo 4, versículo 5. A gente vai entrar um pouquinho melhor nos capítulos, ok? A ênfase do apóstolo Paulo nessas duas cartas está sempre voltado para a palavra de Deus. Tá? Tudo o que Timóteo precisava, tanto para corrigir os erros doutrinários, como para ficar firme no meio daquela tribulação, no meio daquela perseguição, ele poderia achar na palavra do Senhor. Por este motivo, Paulo exorta Timóteo, então, a aplicar-te na leitura, à exortação, ao ensino. Né? Procura, no capítulo 1 Timóteo 4,13, que diz isso, né? Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. E também no capítulo 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, né, um capítulo tão conhecido, um versículo tão conhecido, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que maneja bem a palavra da verdade. É alguém que é aprovado por Deus como obreiro, que não se envergonha, porque maneja bem essa palavra da verdade. Então, diante, né, das heresias, diante dos erros doutrinários, dos desvios doutrinários e diante da tribulação, qual que era a resposta do jovem pastor, que talvez não tinha experiência de ministério, que talvez não tinha uma experiência de vida para aconselhar? Então o apóstolo Paulo fala, não utiliza isso como fonte de encorajamento. Não utiliza isso para combater os desvios doutrinários. Utilize a palavra de Deus. Aplica-te à leitura, exorta e ensina essa palavra. Procura apresentar-se diante de Deus, aprovado como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Paulo sabia que Timóteo precisava da palavra de Deus para fazer o trabalho de um evangelista. Ele não ordenava a Timóteo a se apoiar de novo na sua experiência, e nem que ele estudasse teologia para aprender a pregar. Não, nada disso, né? O que ele falava para Timóteo, o que ele mandou Timóteo é fazer: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina que está escrito na palavra de Deus, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Então essa era a ênfase de Paulo para Timóteo: se apega à leitura, se apega ao ensino, se apega na doutrina, na sã doutrina, porque é isso que é importante. O caráter das cartas. Paulo, embora tendo grande intimidade como um pai para Timóteo, e ele começa as duas cartas também falando como uma autoridade apostólica para Timóteo, dizendo que ele está falando da parte de Deus, né? Estas cartas não são meramente particulares, porque contém uma revelação divina para a igreja, ela passa a ser circular, né? As cartas foram escritas inicialmente para Timóteo,
E assim contém muitas referências particulares para ele, que não podemos aplicar em si como um mandamento do Senhor, né? E Paulo cita isso, assim diz eu e não o Senhor, algumas vezes na carta, tá? Mas mesmo assim, ela tem um segundo nível, que é uma aplicação universal. Ela se aplica para a minha vida, ela se aplica para a sua vida e tem uma relevância grande para o nosso contexto hoje. E essa aplicação nós vemos quando ele fala sobre a vontade de Deus e o papel da mulher ali dentro da igreja. Ele traz a qualificação dos bispos, dos pastores e dos diáconos, como eles devem viver, como eles devem proceder. Ele fala sobre a doutrina da palavra de Deus, a inspiração das escrituras, entre outras várias coisas. Então vale a pena nós lermos e nos aprofundarmos nessa palavra. No capítulo 1 de 1 Timóteo, nós vemos, se podemos dividir esse capítulo aqui, em algumas partes, podemos dizer ali entre saudação, uma advertência contra os falsos mestres, e dentro dessa advertência contra os falsos mestres, nós vemos a natureza da heresia e nós vemos o propósito da lei. E o terceiro ponto que nós vemos aqui, a graça do apóstolo Paulo, que ele recebeu do Senhor, a graça de Deus para com o apóstolo Paulo. E nós vemos também o propósito das instruções de Paulo para Timóteo, tá? Então Paulo ele começa nesse capítulo, do versículo 1 e versículo 2, com uma saudação, que é costumeira do apóstolo Paulo, né? Ele começa as suas cartas com uma saudação. E ele começa então escrevendo, quando ele escreve encorajando esses jovens, ele vai como um papel duplo, né? Como um papel de apóstolo e como um papel de pai, né? Demonstrando a sua autoridade apostólica, porque ele é mandado por Deus, né? No versículo 1, pela ordem de Deus e comissionado pelo Senhor Jesus, em quem nós temos esperança. Ele fala e ele continua, versículo 2, a Timóteo, meu filho da fé, demonstrando então esse carinho por Timóteo. Então ele está trazendo para o seu filho da fé uma autoridade, as suas palavras são carregadas de autoridade divina e devem ser obedecidas, né? E como pai, então ele escreve realmente as palavras com muita afeição, que oferece conforto também, encorajamento para o seu filho. E é isso que nós percebemos ali na saudação. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu filho verdadeiro na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois a gente parte então para o segundo momento. Ele parte então dessa saudação e ele vai começar a advertir a igreja contra os falsos mestres. E nessa advertência contra os falsos mestres, nós vemos uma divisão aqui do versículo 3, do capítulo 1, né, ao versículo 11. E do versículo 3 ao 11, o apóstolo Paulo fala da natureza das heresias. Então Paulo lembra Timóteo do propósito do seu trabalho como evangelista em Éfeso. Olha, ele diz, né, eu fui para Macedônia e rogando-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar que a certas pessoas que não ensinem mais doutrinas falsas. Então o apóstolo Paulo lembra o propósito porque Timóteo ficou ali. Ele fala que certas pessoas estavam deixando de ensinar a doutrina de Cristo e ensinavam outras doutrinas, e essas outras doutrinas, a sua natureza, e a gente percebe isso, o apóstolo Paulo fala que são baseadas em fábulas e genealogias sem fins. E baseado nessas fábulas e genealogias sem fins, havia muitas discussões inúteis. Versículo 3 e versículo 4 do capítulo 1. Então, primeira coisa, Timóteo precisava exortar a igreja acerca de o que importava era amor,
um coração puro, uma consciência boa, e uma fé sem hipocrisia, onde não há amor pela verdade de Deus e pelas pessoas que precisam da salvação. A consciência se engana, e ao seguir e ensinar com fervor as doutrinas de homens, a fé e as obras tornam-se vãs e hipócritas. E era sobre essas coisas que as pessoas discutiam. Discutiam sobre estilos de cultos, discutiam sobre se deveria se circuncidar ou não, sobre o segmento que adentrou um pouco em Éfeso também do gnosticismo, sobre filosofias humanas, sobre genealogia, sobre fábulas. E todo mundo achando que tinha um pleno conhecimento dessas coisas. Então o apóstolo Paulo fala que em vez de que vocês discutam, vocês precisam ter amor. Vocês precisam ter um coração puro, uma boa consciência, uma fé que é sem hipocrisia. Então essa é a natureza ali da heresia, genealogia, fábulas, discussões, que estavam fazendo com que muitos perdessem o foco da fé. Segundo momento desse primeiro da advertência contra os falsos mestres da lei, ele vai falar então sobre o uso legítimo da lei, o uso legítimo da doutrina de Deus, que é a correção dos que erram, né? E não uma criação de polêmicas e discussões, porque as pessoas usavam então ali as doutrinas, a lei de Deus, para ficar discutindo sobre o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito. Então o apóstolo Paulo lhe diz: sabemos que a lei é boa quando alguém a usa de maneira correta, adequada. Também sabemos que ela não foi feita para os justos, mas para os transgressores, para apontar então esses erros, né? E insubordinados e ímpios. Então ele qualifica ali os pecados, os tipos de pecadores, né? Os profanos, os irreverentes, os que matam o pai, os homicidas, os homossexuais. Então ele enumera a qualidade de pecado, os pecadores, dizendo que a lei serve para essas, né? E não para que vocês discutam a respeito da fé, não para que vocês discutam entre vocês. Quem discute a doutrina de Deus sem primeiro ouvi-la e obedecê-la comete um grande erro. É isso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Com cuidado devemos compreender, falar, praticar ousadamente e somente a doutrina do Senhor que ele revelou no Evangelho, e não a doutrina feita por homens, porque ele está condenando aqui também o legalismo. A lei humana, a lei que os homens aplicaram ali, onde pode e não pode, né, que ele também condena em Colossenses. Essa, então, nós vemos que é a correção do apóstolo Paulo, a advertência dele contra os falsos mestres. Primeiro ele identifica a natureza da heresia, ele qualifica o propósito da lei. Depois que ele faz isso, ele fala sobre a graça de Deus que foi concedida a ele, baseado no poder do Evangelho. No capítulo 1, do versículo de 12 ao 17, ele trata sobre esse poder do Evangelho. Ninguém sabia mais do que o próprio Paulo sobre o engano, né, que nós vivemos. Ele acreditava estar fazendo o que era reto antes perante Deus, mas na sua ignorância e incredulidade ele perseguia com zelo e com fervor a igreja do Senhor. Capítulo 1, versículo 12 e 13, também em Atos 8, capítulo 8, do versículo 1 em diante, depois no capítulo 9 também vemos essa história. Porém, pela graça de Deus, através do Evangelho, ele se diz então: eu que era o principal dos pecadores, recebi o perdão quando ele creu. E quando ele creu, ele recebeu o perdão para a vida eterna. Capítulo 1, versículo 14 ao 17. É o que ele diz: a graça do nosso Senhor Jesus transbordou sobre mim, com fé e amor que estão no próprio Senhor.
Então ele tinha isso, né? Então ele creu e recebeu o perdão para a vida eterna. O evangelho do Senhor Jesus salvou Paulo. E não incluiu então aqui esse evangelho que salvou Paulo, aquela doutrina que as pessoas antes estavam pregando. Não, né? Antes ele estava incentivando então Timóteo a pregar, a ensinar esse confiante poder que ele viu em Paulo, que ele aprendeu de Paulo para corrigir o erro desses outros que estavam ensinando para que outras pessoas pudessem ser salvas, crendo no Senhor Jesus. Versículo de 18 a 20, nós vemos ali um bom combate, né? E é quando a gente encerra aqui essa ideia. No 18 a 20, nós vemos o propósito da instrução do apóstolo Paulo a Timóteo. E nesse propósito, né, que vem com essa introdução de que o apóstolo Paulo fala: eu fui agraciado, o Senhor Jesus me encontrou, né, ao Rei eterno, Deus único e imortal, invisível, né, sejam a honra, a glória, o poder e para sempre, porque Ele me fez de exemplo. O apóstolo Paulo falando, Ele me fez de exemplo, então demonstrando que todos que chegarem a Cristo podem ser salvos, porque eu era o pior dos pecadores, se eu encontrei graça. É isso que ele está dizendo, ok? Então ele fala para o apóstolo Paulo, então olhamos para esse Deus, ao Rei eterno, a Deus único, ao Deus que é imortal, invisível, mas real, a honra, a glória e todo o poder para todos sempre. Amém. Fala agora para Timóteo: meu filho, dou-lhe instruções segundo profecias que já tinham sido proferidas a seu respeito. Para quê? Para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Para que você, seguindo-as, você continue firme na fé, mantendo a fé, a boa consciência que alguns rejeitaram. Por isso naufragaram na fé. Então, Timóteo precisava ficar firme na luta contra as falsas doutrinas. Hoje, há muitos que têm rejeitado a boa consciência e ensinam uma doutrina, coisas que não fazem parte do Evangelho do Senhor. Então devemos manter a fé, assim como Timóteo, pregando firmemente e fielmente a palavra do Senhor, para corrigir os que blasfemam com doutrinas falsas. E essa é a palavra aqui de Deus, tá? Aqui o apóstolo, então Timóteo, ele conclui, vemos o apóstolo Paulo concluindo o primeiro capítulo, na verdade essa divisão que a gente fez, e a gente vai concluir a nossa aula aqui hoje. Então o que a gente pode dizer? Sabe, olhando para tudo isso, olhando para essa graça que foi dispensada para o apóstolo Paulo, que lhe deu autoridade então para ensinar, nós podemos dizer que temos uma missão, sabe, de discipular outros e treinar outros. Temos uma missão de influenciar a outros para que esses sejam influenciadores também. E isso não é pela nossa capacidade, mas foi porque pela graça de Deus nós somos encontrados. Eu posso dizer isso para mim. O apóstolo Paulo, ele se diz o principal dos pecadores, mas eu me vejo como o principal dos pecadores, que não merecia essa graça, esse favor, e mereci esse favor tão grande em meu lugar, sabe, porque levou Jesus a morrer no meu lugar. Então hoje eu tenho uma missão, hoje eu tenho um propósito, e hoje, quando eu gravo esse vídeo, eu tenho pensado nisso, e eu oro para que esse vídeo te influencie, eu oro para que esse vídeo fale ao teu coração, para que esta mensagem, sabe, transpasse essa tela pelo qual você está vendo, transpasse o áudio que você está ouvindo e penetre no teu coração, que você entenda que esse Deus que é real, que é imortal, que é o Rei, sabe, que é invisível, que é único, que salvou Paulo, pode salvar a tua vida. Então talvez você se ache jovem, mas Deus está te chamando também para compreender que nós precisamos apenas ser exemplos. Exemplo é seguir o padrão de Cristo. Exemplo
na fé, na pureza, na palavra em primeiro lugar, porque as outras coisas vêm como consequência, porque você está vivendo em função dela. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde e complete essa mensagem no teu coração. Voltamos na próxima aula com o capítulo 2. Deus abençoe.